Vamos então conhecer nessa aula mais um comando elétrico para partida de motores, né? Um comando conhecido como partida reversora, partida direta reversora, né? Esse tipo de comando elétrico tem a função de possibilitar que eu acione o motor elétrico em dois sentidos, né? No sentido horário ou anti-horário, dependendo da minha necessidade, né? Então nós chamamos de partida reversora. Vamos ver como montar, como ela funciona, né? Muito bem, então a partida reversora ela é utilizada para possibilitar, né, o acionamento do motor em dois sentidos, né? Em alguns casos, fazer um elevador, né, fazer algum giro inverso em algum misturador de produto e assim por diante, né? E para que eu consiga inverter, né, a rotação de um motor, o sentido de giro de um motor, basta eu inverter uma fase nas bobinas, né? Então, quando eu faço a inversão de uma fase com outra, o motor gira no outro sentido, né? A inversão da fase, então, ela, nesse caso da partida reversora, ela é feita por dois contatores. Então, eu vou ter K1 e K2. O K1 vai ligar o motor, vai acionar o motor num sentido, e o K2 vai acionar o motor em outro sentido, né? Então, nesse caso, você vê que aumenta um pouco os componentes, porque agora eu vou ter o fusível, eu vou ter o disjuntor, né? E eu vou ter dois contatores de potência, porque eu quero acionar o motor em dois sentidos, né? Continuo tendo o relé térmico para proteger o motor e nós temos o motor, né? Então, o circuito de potência, né, ele estando acionado o disjuntor trifásico, né, ou seja, o disjuntor estando ligado, estando acionado, se eu acionar o contator K1, o motor então irá girar num sentido, né? O contator K2, né, o motor irá girar em outro sentido. Se ocorrer a sobrecarga, ainda temos aí o nosso relé térmico que irá proteger o motor desligando esses contatos de potência aí, né, para não causar nenhum dano no motor elétrico, tá bom? No circuito de comando, né, eu tenho aí um pouco mais, né, de diagrama elétrico, né? Continuo tendo o botão de emergência, né, com os dois contatos, um contato NA e o NF, né? O NF vai desligar o sistema e o NA vai acionar a lâmpada, né, no painel, a lâmpada vermelha. Continuo tendo o botão B1, que é o botão que desliga o motor, não importa em que sentido está girando, né? Quando eu apertar o botão B1, o motor irá desligar. E agora eu tenho o motor B2, que faz com que o motor gire num sentido, e eu tenho um botão B3, que faz com que o motor gire em outro sentido. Uma coisa interessante nesse tipo de comando são os contatos de intertravamento. O que é isso? Intertravar, né? É eu garantir que duas condições no meu comando não aconteçam juntas. Então eu tenho certeza, né? Quando eu coloquei esses contatos de intertravamento, né? Contato de K2 e contato de K1 de intertravamento, eu garanto que jamais nesse meu comando vai ser possível ligar o K1 e o K2 ao mesmo tempo. Por que eu faço isso? Para evitar, né, que ocorra esse ligamento ao mesmo tempo e eu provoque aí um curto, né, nas bobinas do meu motor. Perfeito? Então, por isso que eu tenho os contatos de intertravamento. Continuo tendo as luzes, né? A luz verde 1 indica motor girando para um lado, motor ligado girando em um sentido, né? E a lâmpada verde 2 indica motor girando em outro sentido. Perfeito? Então esse é um comando clássico, né, básico, de uma partida reversora que eu consigo então fazer com que o motor gire nos dois sentidos, né? Muito bem, vamos então agora estudar um pouquinho o funcionamento da partida direta com reversão para que você possa entender, né, possa interpretar e porventura poder resolver problemas na partida reversora quando a mesma apresentar algum tipo de anomalia, né? Isso é comum nos circuitos elétricos, daí
para que você consiga resolver um problema, é importante que você consiga interpretar aquele circuito elétrico, né? Vamos ver uma simulação para vocês entenderem como que funciona. Então aqui está, minha partida direta, né? Uma inversora, né? Os meus botões B0, B1 e B2, o meu K1, o meu K2, as duas lâmpadas verdes, né? A lâmpada vermelha que indica emergência acionada, e o meu circuito de potência com os dois contatores. Perceba que, se você olhar só o contator K1, ele tem uma configuração das fases do motor. Quando eu olho o K2, você veja que ele inverte as fases no motor para que eu possa inverter o giro do motor. Vamos lá? Olha só. Apertei B2. Veja que o motor está girando no sentido anti-horário, né? Para o lado esquerdo, né? Ó, fechou o K1, né? Acionou a bobina, fechou o selo, ligou a luz verde, fechou os contatos de potência, motor girando para o sentido anti-horário, né? Se eu tentar ligar o K2, não deixa ligar. Você veja que apenas a luzinha piscando, mas o K2 não liga, porque eu tenho aqui o contato de intertravamento. Então, se eu quiser inverter o giro do motor, eu preciso desligar, né? Para depois eu acionar o inverso e veja que o motor vai girar no sentido horário, né? Então, esse é uma partida direta com reversão. Para desligar o motor, apertei B1, desliga. Não importa qual dos dois estejam acionado, consigo desligar. Se eu quiser acionar a emergência em algum momento, vai desligar o motor e vai acionar a luz vermelha no painel, né? Então, essa é uma partida inversora, né? Vamos testar aqui para vocês verem o relé térmico. Isso aqui é o relé térmico, né? Se eu simular uma sobrecarga, olha só, você vê que ele abre e desliga o motor. Ok? Então, essa é a nossa partida direta reversora, para vocês entenderem qual é a função e como montar, né, essa partida direta. Tá bom?